Questãozinha de mecânica. Você está dirigindo e mesmo com a direção alinhada, você botou a direção na posição ali, parou ela, você está sentindo o veículo puxando para um dos lados. Ó, o carro está com a direção parada aqui e puxando para um lado ou puxando para o outro. Isso pode indicar o quê? Pneu subcalibrado ou vazio? Pensa comigo aqui. O seu veículo tem lá 4 pneus. Um pneu ali na frente está murcho. Ao invés de ele estar ali nas suas 30 libras, 32 libras, ele está com 15, 12, 10 libras. Está praticamente vazio, né? O veículo vai puxar para um dos lados se o pneu estiver subcalibrado. Sub é abaixo, tá? Da calibragem. Ou então totalmente vazio. Começou a puxar ali, você pode suspeitar inclusive de pneu furado, tá? Então isso aqui é um caso que pode acontecer quando a direção está paradinha, alinhadinha ali, o veículo puxando para um lado. Problema no sistema de direção? Pode ser. Às vezes é o sistema de direção mesmo que não está funcionando adequadamente. Por isso que o veículo está puxando. Está com a direção paradinha e puxando para um lado. Suspensão desalinhada. Sim, o sistema de suspensão do veículo precisa passar por essa manutenção periódica. Lá na borracharia faz isso, para alinhar ele direitinho e evitar do carro ficar puxando para um lado e para o outro. E esse desalinhamento da suspensão faz, inclusive, os pneus gastarem por dentro ou por fora, prejudicando ali o tempo de vida útil desse pneu. Você acaba tendo que trocar o pneu antes da hora, fica mais caro para você. Então, a manutenção preventiva nesse sistema de suspensão, ele acaba evitando outros problemas, tá? Então, aqui também, sim, todas as alternativas estão corretas, essa é a resposta, e aqui o macetinho funcionou, né? 80% das vezes que tivesse todas aqui, a resposta é ela. Se você usou o macete nessa aqui, se acertou. Questão sobre meio ambiente. É um gás incolor, sem cheiro e sem gosto. Olha que interessante. Se ele não tem cor, igual a fumaça tem cor, você consegue ver ela. Não é o caso. Esse gás aqui não tem cor. Você não consegue perceber visualmente. Ele não tem cheiro. E também não tem gosto. Você não sente ele na língua, no seu paladar. Ele é um gás totalmente imperceptível. Você não percebe que está tendo contato com esse gás. Ele é resultante da queima incompleta de combustível. É um gás altamente perigoso, tóxico e leva à morte em poucos minutos, tá? Então vamos lá. Só para a gente entender isso aqui dentro de um contexto, um veículo, quando queima combustível, ele normalmente emite CO2. Esse C aqui é de carbono, esse O é de oxigênio. E esse 2 aqui significa que tem 2 partes de oxigênio para uma parte de carbono. Esse 2 partes de carbono dá o nome desse gás aqui de dióxido. De 2, dióxido de carbono, ou conhecido popularmente como gás carbônico. Só que quando a queima acontece de forma incompleta, o veículo emite esse gás aqui, ó, o CO. Ele não tem o 2. O que aconteceu aqui? Onde tinham 2 partes de oxigênio para uma de carbono, agora só tem uma de oxigênio para uma de carbono. Então, ao invés de 2, vai chamar mono. Mono é de 1. Monóxido. Monóxido de carbono. Veja, tem menos oxigênio do que essa mistura aqui de cima. A de cima também é poluente, mas muito menos perigosa do que essa de baixo aqui. Menos oxigênio provoca asfixia. Leva à morte. Então, um gás extremamente perigoso. E veja, ele é imperceptível. De onde mais que vem isso? Isso vem da queima de qualquer tipo de combustível. Carvão, gás, inclusive o gás de cozinha que tem na sua casa. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Se a queima está acontecendo de forma incompleta, baixa quantidade de oxigênio no resultado da queima desse gás, isso pode levar à morte quem está ali dentro. Por isso que e cozinha é um lugar perigoso. No ambiente fechado, confinado, é a mesma coisa do veículo. Então não pode. Já vi caso de um casal, o veículo deu defeito, aí passou um caminhão baú vazio, vou levar esse veículo para vocês. Colocaram o veículo ali dentro do baú, e como não tinha lugar lá na cabine do caminhão, porque já estava o motorista e ajudante, esse casal entrou dentro do carro deles mesmo, o motorista fechou o baú. Como começou a esquentar muito lá dentro, qual foi a ideia deles? Vamos ligar o carro para o ar-condicionado funcionar.
Só que ali esse veículo estava produzindo CO, monóxido de carbono. E como era um ambiente confinado, fechado, não tinha como ventilar, o casal veio a óbito. Só na hora que o motorista do caminhão parou, o caminhão que foi ver o tamanho do problema. Então, quando a queima acontece de forma incompleta, menos combustível nesse resultado da queima é chamado de monóxido. Olha, o di vem de 2, o mono é de 1, monóxido é o CO, não tem o 2, é menos oxigênio e gás perigoso. Essa aqui é a resposta, tá? Meio ambiente. Um dos principais problemas urbanos é o excesso de emissão de ruídos, poluição sonora, muito barulho. Os proprietários de veículos podem ajudar na redução deste problema da seguinte forma: utilizando combustível especial. Bom, se existe um combustível especial, vocês acham que utilizando ele vai ajudar na emissão de ruído, ou seja, vai sair menos barulho lá pelo escapamento? Absolutamente não, né? Mantendo o silenciador em bom estado de funcionamento. Silenciador é um componente ali do sistema de escape do veículo que abafa os ruídos resultantes do funcionamento do motor. Se você mantém ele em bom estado de funcionamento, você está utilizando um meio aqui que ajuda a reduzir o problema da poluição sonora. Então, isso aqui serve como resposta. Instalando somente equipamentos originais, não falou nem que equipamentos, de qual parte, não tem nada a ver isso aqui, tá, gente? Muita gente pode usar ali um equipamento que não é genuíno, não é original, é um paralelo, mas é um paralelo bem aceito, que mantém o bom funcionamento do veículo. Sem contar que esse somente aqui é uma CB, casca de banana. Quem estuda comigo sabe que quando cai casca de banana na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E ela é falsa. Colocando o volume das suas músicas em no máximo 80 decibéis. Veja bem, hoje em dia não existe mais esse índice determinado para o volume do som automotivo. Talvez você coloque ali em 70, 60 decibéis, que está até abaixo disso, e está perturbando quem está na via pública ali. O volume do seu som está sendo audível do lado de fora do carro. É isso que não pode. Hoje o Conselho Nacional de Trânsito regulamenta que o volume do som do seu carro tem que ser audível por você e quem está dentro do seu carro. Quem está fora dele, não. Então não é o índice 80 decibéis que vai dizer que está ok. É o fato de alguém estar ouvindo do lado de fora e estar perturbando ele. Agora mesmo eu estou gravando aqui uma videoaula, se passa um veículo aqui com som de 80 decibéis, vai perturbar aqui, vai atrapalhar o meu trabalho. Se você passa em frente a um hospital, pode prejudicar, assustar ali um cirurgião que está com bisturi na mão, ou em frente a um templo religioso, uma escola, onde espera-se silêncio, tá vendo? Então tem que ter o bom senso. Além de ser cumpridor da lei, tem que ter o bom senso de entender que a música do seu carro é para você ouvir. Se você gosta de ouvir música muito alta, não é dentro do seu carro que você vai conseguir fazer isso não, tá? Porque hoje em dia não é permitido nem usar mais o fone de ouvido, então não dá. Então aqui está errada, a resposta mesmo é a letra B de bola. Dessa maneira você está ajudando a reduzir o problema da poluição sonora. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Infrações e penalidades. Quando o condutor circular com o veículo danificando a via, suas instalações ou equipamentos, ele será punido com o quê, hein? Remoção do veículo. Será? Remoção do veículo. Lembrem que a remoção é o mesmo que guincho. O Código de Trânsito podia até mudar o nome disso, né? Que aí todo mundo ia saber o que é. Remoção é o guincho. E o guincho ele acontece em duas situações, tá? Duas, vamos lá. 90% das vezes que aconteceu o guincho ou a remoção, vamos falar remoção que é o nome certo, é o jeito que vai cair na prova, né? A infração estará relacionada a estacionamento. Não é o caso aqui. Aqui não é estacionamento. E os outros 10% que vai acontecer o guincho é quando não sanar o problema, não solucionar o problema.
Então, veja bem, ele está danificando a via. Quem estiver fiscalizando, seja lá o policial, por exemplo, vai abordar ele, opa, para aí. Você está cometendo uma infração de trânsito aqui, você está danificando a via, as instalações da via, os equipamentos da via. Eu preciso te autuar e essa autuação vai virar uma punição que é a multa. Então, gente, a multa, ela acontece, tá? Não tem como aplicar uma medida administrativa e não ter a multa ou uma penalidade. Tem que ter a penalidade, que nesse caso é a multa. E aqui, ó, falou da remoção, mas faltou a multa, faltou a penalidade. E o problema nem é estacionamento. E aqui, ó, se o veículo está danificando a via, será que tem como solucionar para ele parar de danificar a via? Se tem como solucionar, então não vai entrar nem nos 10% aqui. Então essa letra A está fora. A letra C, além de falar de uma penalidade que não existe mais, que é a apreensão do veículo, desde 2015 que a apreensão deixou de existir, ela esqueceu aqui da penalidade. Cadê a multa, moço? Tem que ter a multa, não tem a multa. Então está fora também. A letra B fala da multa, a letra C fala da multa, só que a letra B fala retenção e a letra D fala remoção. Eu já sei que remoção não vai dar, porque remoção é em caso de estacionamento irregular ou no caso de não ter como sanar a irregularidade. Então remoção não dá. Vai dar é a retenção mesmo. Vai dar multa e retenção. Tipo assim, o policial vai falar, o seu veículo vai ficar aqui retido até se solucionar. Tá? Tem alguma coisa pegando no chão e está estragando a via, desse jeito não pode. Resolveu, toca a viagem, problema nenhum. Infrações e penalidades. Em uma via de trânsito rápido, eu aprendi que, aqui está falando de velocidade, né? Que na via de trânsito rápido, a velocidade máxima permitida é 80. Mas aqui a questão já está até me ajudando, né? Cuja velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Então pronto, já está fácil. 80 por hora é a máxima. Foi registrado por instrumento eletrônico, o radar, um condutor dirigindo a 96 km por hora. Esse condutor cometeu uma infração de trânsito de natureza o quê? Gravíssima, leve, média ou grave. Pode eliminar a leve, porque infração por excesso de velocidade ou é média, ou é grave, ou é gravíssima. Já guarda isso, tá? Infração por excesso de velocidade nunca vai ser leve, sempre vai ser média, grave ou gravíssima. E como é que você sabe se é média, grave ou gravíssima? É o seguinte, se você exceder a máxima em até 20%, a infração é média. Então vamos colocar aqui, média, vamos aproveitar que está escrito aqui, média até 20%. Até 20%. Ela é grave se ela estiver entre 20% e 50%. Veja que já chegou nos 20%, mas não passou de 50%. Ainda está nessa faixa aí. E ela é gravíssima vezes 3, porque aqui ainda vai ter um agravante, se ela estiver a mais de 50%. Professor, como é que eu faço essa conta? Eu vou até mudar aqui a cor da minha caneta. Primeiro eu vou apagar isso aqui. Vou mudar a cor da minha caneta, que é para vocês acompanharem aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai botar a velocidade aqui, ó, 80. E vai colocar aqui embaixo 20, que é os 20% que a gente está procurando aqui, ou aqui, né? E vai fazer uma continha de vezes. Para facilitar, porque 80 vezes 20 pode ficar difícil para você, né? Corta o zero e faz 8 vezes 2, aí é fácil, né? 16. Beleza, esse aqui é o excesso da velocidade. Você vai somar esse excesso à velocidade máxima da via. Então, você vai fazer uma conta agora de somar. 80, que é a velocidade máxima da via. Somou 16 com 80, deu 96. Quer dizer que se eu passar até 96, eu estou dentro dos 20%. Perceba que aqui eu procurei os 20%. Ó. Até 96 eu estou dentro dos 20%. É uma continha de multiplicar, cortando zero, depois uma continha de somar. E aí você chega à resposta. Perceba que aqui ó, a questão está dizendo que ele estava a 96. Exatamente no limite dos 20%.
Então, a resposta aqui é letra C. Professor, bacana, gostei da continha. E como é que eu vou saber se quando for grave? Aí é o seguinte, se ele passar de 96, porque até 96 você sabe que ele estava nas 20. Se ele passar de 96, vamos supor que ele estava 97, 98, 100, 110, você sabe que é grave. Mas ela é grave até 50%. Se passar de 50, ela muda para gravíssima. Então, você tem que fazer a conta dos 50 também, tá? Faz lá a mesma coisa. Bota 80, que é a velocidade máxima, e multiplica por 50%, que é o que você está procurando agora. Corta o zero, 8 vezes 5, 40. E faz a continha de somar, que é o excesso da velocidade, que já achou aqui, que é 40, com a velocidade máxima da via. Vai dar 120. Então, meu querido, se ele estiver acima de 120, é gravíssima. Se ele estiver entre 96 e 120, é grave. Se ele estiver a 96, é média. Não é mole não, mas até matemática a gente tem que saber fazer para poder responder algumas questões de provas lá. É difícil? É, mas se você assistir esse vídeo umas 4, 5 vezes, com calma, com atenção, você aprende a resolver uma questão difícil dessa em prova e pode garantir mais um pontinho aí. Mais um aí de infrações e penalidades. Frequência obrigatória em curso de reciclagem e transbordo do excesso de carga são consideradas, respectivamente, o quê? Quando aparece essa palavrinha respectivamente, você tem que prestar atenção nos 2 itens, ou 3, às vezes 3, 4, que foram apresentados para você responder na exata ordem. Nós temos aqui 2 punições, ou 2 punições, vamos colocar assim. A primeira, a número 1 aqui, é a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Você vai ser obrigado a frequentar um curso de reciclagem. E a segunda, que é essa aqui, é o transbordo do excesso de carga. O veículo estava com excesso de carga e teve que fazer o transbordo, retirar o excesso dali. Ambas, vamos dizer assim, são punições. E as punições a gente sabe que são divididas em penalidades, aqui, ó, penalidades e medidas administrativas. São divididas assim. As medidas administrativas começam com as letras R ou T. E as penalidades não começam com R nem T. Então, vou deixar até riscadinho, porque as penalidades não podem começar com R nem T. E aí, beleza. Está querendo aqui, ó, frequência obrigatória em curso de reciclagem é uma punição. Ela começa com R ou T? Não, começa com F. Então, já sei que ela é uma penalidade. Essa primeira aqui, ó, é uma penalidade. E essa segunda começa com R ou T? Começa aqui, ó, transbordo do excesso de carga. Então, ela é uma medida administrativa. Frequência obrigatória em curso de reciclagem é uma penalidade. Transbordo do excesso de carga é uma medida administrativa. Respectivamente, quer dizer, na ordem que elas foram colocadas, eu tenho que achá-las aqui embaixo. Qual que começa com penalidades? Essa aqui. E depois medida administrativa, essa aqui, na ordem certinha. Primeiro a penalidade, depois a medida administrativa. Achei a resposta. Tem gente que responde medida administrativa e penalidade. Ele até acertou, mas ficou fora da ordem. Ficou fora da ordem. Por isso que tem que prestar atenção nesse respectivamente, que tem que ser na ordem que foi dado para você aqui na questão. Bacana? Tá aí, letra C a resposta. Infrações e penalidades. É considerado crime. Aqui não é infração somente, não. Infração da multa, o crime da cadeia. É diferente. É considerado crime de trânsito. Dirigir com a CNH cassada ou com o direito de dirigir suspenso, gerando perigo de dano. É crime. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir. Essa suspensão aqui é uma suspensão judicial, porque tem a suspensão do direito de dirigir aplicado pelo órgão de trânsito. Violar aquela suspensão não é considerado crime, mas essa suspensão ou proibição de se obter é judicial, tá? E ela é crime, letra B também é verdadeira.
Deixar o condutor de prestar ou providenciar socorro à vítima de sinistro de trânsito, podendo fazer, ele tinha condições de providenciar o socorro e não fez, também é crime. Todas as alternativas estão corretas. E entrando aqui de novo naquele macete, 80% das vezes que tenho todas nas alternativas aqui, essa será a resposta. Questão aí sobre mecânica. Não é causa para a ocorrência de princípio de incêndio em veículo automotor. Bom, pode acontecer um princípio de incêndio num veículo automotor. Isso tem algumas causas. O que poderia levar um veículo a ter um princípio de incêndio? Que causas? Só que a questão não quer saber quais são as causas, quer saber qual que não é. Então eu vou ter aqui 3 que são e uma que não é. E é essa que não é que eu estou procurando. Erro ou falha humana pode causar princípio de incêndio? Sim. A manutenção periódica do veículo e dos seus componentes pode causar princípio de incêndio? É causa de princípio de incêndio? Não. Claro que não. Eu estou fazendo manutenção. Periódica quer dizer, de período em período ali eu vou lá e faço uma manutenção, tanto no veículo quanto nos componentes dele. Será que eu fazer manutenção de tempo em tempo no veículo e nos componentes dele vai causar princípio de incêndio? Claro que não. Então achei qual que não é. É a letra B, tá? A negligência de condutores e proprietários, tanto o dono do veículo quanto quem conduz esse veículo. Se for negligente quanto à manutenção, negligência é ignorar. Está vendo que o veículo precisa de passar por uma revisão, uma manutenção e não faz. Isso é causa de incêndio, que pode causar um incêndio. Dentre outros problemas, né? Mas aqui é um deles. Consertos ou instalações mal realizados. Claro, isso é uma causa que pode gerar um princípio de incêndio. A única que não é mesmo é a letra B de bola, questão relativamente fácil, né? Mecânica. Distribuidor, velas de ignição e bobina. Então aqui são 3 peças, ó, distribuidor, 3 componentes, né? Velas de ignição e bobina. 3 componentes. São dispositivos dispensáveis. O que é dispensável? É que não é necessário. Não é necessário. Dispensável é que não é necessário. Então, distribuidor, velas de ignição e bobina são dispositivos dispensáveis nos veículos cujo motor funciona à base de álcool, diesel, GNV ou gasolina. GNV é gás natural veicular, tá, gente? Para quem não sabe. E a gente tem todos esses tipos de combustíveis aí nos motores, né? Distribuidor, velas de ignição e bobina só é dispensável no motor que tem como combustível o diesel. Eu vou explicar por quê. Essas velas de ignição aqui, ó, são dispositivos que têm um eletrodo na ponta e aquele eletrodo fica dentro do motor ali, dentro do cilindro, para provocar um centelhamento e explodir o combustível que está lá dentro, seja ele o álcool, o GNV ou a gasolina. Professor, e por que o diesel não precisa desse centelhamento? Porque o motor a diesel é um motor grande, robusto, pesado, e só o funcionamento ali do pistão, fazendo o movimento para cima e para baixo dentro do cilindro, já provoca calor suficiente para que o diesel seja explodido. Então não há necessidade da vela de ignição. Consequentemente, não precisa do distribuidor, que é quem vai distribuir a energia para cada uma das velas, e também não precisa da bobina, que é quem vai converter a energia elétrica de 12 volts da bateria em milhares de volts, tá? Então tá aí, aulinha também aí nessa questão de mecânica. O motor a diesel não tem isso, nem distribuidor, nem vela de ignição. É só lembrar que vela da sua casa acende um foguinho, né? Para clarear a nossa casa, não é para botar fogo na casa. Só que a vela do veículo é para botar fogo mesmo, dentro do cilindro lá, queimando o combustível. Só que o motor a diesel não precisa disso. Ele próprio já produz calor e dispensa essa vela aí
para queimar o combustível. Questão de mecânica, e aqui traz o seguinte, esse defeito aqui, ó, esse aqui é um defeito. A gente chama de arfagem. A gente não, né? A física, a mecânica chama de arfagem. É um defeito comum no sistema. Que sistema? A gente tem sistema de alimentação que cuida do combustível do veículo. Tem sistema de lubrificação que lubrifica o motor e peças móveis do veículo. Tem sistema elétrico que produz eletricidade, armazena e alimenta o veículo de eletricidade. Tem vários sistemas, né? Sistema de arrefecimento que cuida de controlar a temperatura do motor. Vai guardando isso tudo, hein? Mas tem um sistema aqui, que a gente ainda não sabe qual que é, acontece esse defeito aqui nele, arfagem, nome muito incomum, tá? A maioria dos mecânicos que eu conheço não conhecem esse termo. A maioria dos mecânicos que eu já perguntei, fala assim, arfagem? O que é isso? Pois é, isso aqui é um defeito no sistema de suspensão do veículo. Quando fala suspensão, não é só amortecedores, não, é todo o sistema, o conjunto de componentes que formam ali o sistema de suspensão, molas, balanços e daí por diante. Esse sistema ele precisa de ajustes periódicos. Eu diria que a cada 2, 3 meses a gente teria que ir lá e fazer o que a gente chama de alinhamento, mas não é só alinhamento, tem todo um processo, um trabalho de ajustes nessa suspensão, para evitar o desalinhamento e evitar outros problemas, dentre eles a arfagem. A arfagem, só para que você entenda, é quando a frente do carro parece que está pesada. Você freia, ela dá aquela balançada na frente assim, ó. Não vou entrar em detalhe porque é uma explicação mais física do que mecânica. Você vai ver isso aqui muito relacionado também com aeronaves que levantam ou abaixam o bico, né? Esse movimento de levantar, abaixar o bico, que é a frente ali, é chamada de arfagem. Então, no automóvel, quando acontece isso, você levanta ou abaixa o bico assim, com o movimento do carro, você vê que aquilo está anormal, é a arfagem que está acontecendo no sistema de veículos, no sistema de suspensão do veículo e precisa de manutenção. Letra A, a resposta.